Nunca nos distanciamos de nossos objetivos. Nos reinventamos, nos adaptamos, exploramos caminhos desconhecidos, desafiamos nossos limites diariamente. Criamos laços, cuidamos de quem amamos, sem deixar de olhar para o outro. Nos unimos a outros sonhadores e juntos conquistaremos o nosso sonho. Fênix, sempre ao seu lado. Oi, queridos! Tudo? Como é que vocês estão? A gente está começando hoje mais um Desafio Fênix, já pertíssimo da prova do Enem, né? A gente já está começando janeiro e olha que ótima oportunidade para começar esse último mês com foco total, tá bom? Essa é a hora de dar aquele gás final e conseguir se preparar super bem para a prova. Hoje a gente vai falar de um tema que vai ser, claro, importantíssimo para vocês, que é a questão da ética na filosofia, mas um tema específico dentro da ética, que são as concepções de bem e de mal. Muitos filósofos se perguntaram ao longo da história sobre o que significa quando a gente diz que algo está ligado ao bem, ao fazer o bem, enquanto outra coisa está ligada ao mal. O que é fazer o mal, afinal de contas? Por que algumas características, como a justiça, são consideradas virtudes boas, enquanto outras, como a corrupção, são consideradas virtudes ruins? Vários filósofos vão tratar sobre isso, a gente vai conversando sobre esse tema, e ele é importante porque nos últimos anos, ali desde pelo menos 2014, tem caído pelo menos uma questão na prova do Enem que vai perguntar sobre as noções de bem e de mal, seja de uma forma mais direta ou seja de uma forma indireta, como foi ano passado, ano passado nada, né? Ano retrasado, na prova de 2019, quando a Hannah Arendt, né, aparece ali com um trecho sobre as origens do totalitarismo. Então vocês vão ver que vai cair na prova, é importante, e a gente vai falar sobre isso hoje. Além de cair basicamente todo ano na prova do Enem, é um tema também muito em voga recentemente, né? Se vocês pensarem, por exemplo, inclusive a indústria de entretenimento tem trazido a questão do bem e do mal para nossa vida, como um questionamento. Pensa comigo, né? Quando a gente vê ali aqueles filmes de super-heróis e tal, o super-homem é o modelo do que é o bem, certo? Mas se vocês estão assistindo, estão acompanhando, vocês devem ter notado que os últimos filmes têm se questionado. Será que é o bem mesmo? Será que quando ele mata metade da cidade para salvar uma pessoa, ele está fazendo bem? Olha como essas questões são muito próximas da gente e vão aparecer na nossa prova. Então, para a gente começar a tratar sobre isso, a gente vai primeiro pensar o que, afinal de contas, é esse campo, tá? Olha só, a gente está falando de um campo da filosofia ética. E a ética, ela vai se questionar justamente sobre os valores de uma sociedade. Então, cada sociedade vai determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E a ética, né, a filosofia ética, vai justamente se preocupar e se perguntar sobre como que se chegou a essa definição. Por que essa sociedade decidiu escolher isso e não aquilo, certo? Então, esse é o campo que a gente vai tratar. E olha aqui comigo. A ética, ela se preocupa com o juízo de valor. Nós temos dois tipos de juízos, tá? O juízo de fato e o juízo de valor. Sorá, o que é o juízo de fato? Tá? O juízo de fato é quando eu falo sobre alguma coisa de forma super objetiva, do tipo, o fundo aqui é branco. Ah, sim, tá, auto-evidente, não é mesmo? Se eu disser, a água é molhada, menina, mentira. O que é isso? Eu tô verificando um fato, ele tá dado, ele é objetivo. Agora, se eu disser que esse fundo aqui é bonito,
Aí eu não estou só verificando um fato, eu estou dando uma qualidade para isso. Isso é o que a gente chama de juízo de valor. Atribuir qualidades a alguma coisa, seja boa, seja ruim, não importa, tá? E a ética vai tratar do juízo de valor. E aí, olha aqui comigo. Quando a gente fala de bem e mal, existem aí pelo menos 2 grandes grupos entre os filósofos para pensar sobre isso. Um que vai entender bem e mal como uma questão metafísica, outro como uma questão subjetiva. Tá, como assim, né? Olha só, a questão metafísica do bem e do mal significa que esses são conceitos que estão fora do mundo. Lembra comigo, lembra com a Sora que metafísica significa algo que está além do plano físico, ok? Então é quando a galera diz que o bem e o mal tá numa divindade, ele tá num plano fora do nosso, enfim. Como, por exemplo, vamos dizer a ética cristã, a ética platônica e assim por diante, que a gente já vai conversar. Quando a gente fala de bem e mal de modo subjetivo, é quando a gente associa isso a questões do sujeito. Ou seja, será que essa ação me traz uma sensação boa? Me traz uma sensação de prazer, de alegria? Se sim, então é uma ação boa, ela está ligada ao bem. Quem que vai pensar nisso? Os utilitaristas, por exemplo. Vocês já tiveram uma aula aqui no Desafio Fênix sobre os utilitaristas, então quem não viu, corre para assistir. E vocês vão lembrar que os utilitaristas, por exemplo, vão pensar numa ética de forma mais subjetiva, tá bom? E aí, então, a partir disso, a gente vai conversar sobre alguns nomes aí que vão tratar sobre bem e mal. Olha só, o primeiro nome que a gente vai falar, claro, nosso queridíssimo Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Pai da ética moderna. E o Platão, ele vai nos dizer o seguinte, lembra aqui comigo. Platão, na teoria filosófica dele, entende que existem 2 mundos diferentes. O mundo das ideias e o mundo sensível, que é o que a gente tá. O mundo das ideias é um mundo que tá além deste mundo, tá? Um mundo onde as coisas são perfeitas, onde as coisas são eternas, onde as coisas são imutáveis, é tudo lindo e maravilhoso. O mundo sensível não passa de uma cópia imperfeita do mundo das ideias, né? Tem uma ideia que é perfeita e a sua cópia que é chinelona. Pois muito bem. O que o Platão vai nos dizer? Quando ele se pergunta sobre a questão do bem, ele vai chegar à conclusão de que o bem, ele é uma ideia. Se ele é uma ideia, gente, em que mundo que ele tá? Ele tá no mundo das ideias. Ah, tá. Isso significa dizer, presta atenção em mim, que o bem para o Platão é um bem ideal, ele é um bem universal, ele é uma ideia perfeita. Ai, Sora, me esqueci, não tô entendendo. Tá, olha só, pra gente pensar nessa diferença. Eu tenho uma ideia de círculo na cabeça. Todos vocês têm, pensa aí, uma ideia de círculo. Tá, esse círculo que tá aqui na nossa cabeça, perfeito, né? Sem um defeito. Muito bem. Agora, se vocês pegarem uma caneta e forem desenhar esse círculo, pronto, de repente o círculo virou um quadrado, é uma coisa impressionante. Por quê? Porque a cópia nunca vai ser tão perfeita quanto a ideia, certo? E aí o bem, dentro da sua perfeição, é uma ideia. Tá, só que se ele é uma ideia, quer dizer que ele não tá no nosso mundo sensível? Claro que não, ele tá. Ele está manifestado no nosso mundo. Ele aparece o próprio bem no mundo? Não. Mas ele vai ter algumas manifestações do mundo que são uma espécie de cópia do próprio bem. O que eu quero dizer com isso? Esse bem perfeito, que o Platão não está nos explicando ainda muito bem o que é. Esse bem, ele se manifesta no mundo em tudo aquilo que é belo e que é bom. Não estou falando do cantor Belo, obviamente. Olha só, isso significa que as virtudes, justiça, prudência, honestidade, tudo isso são manifestações do bem no nosso mundo, tá? Ah, tá, mas olha só, muito bem, como é que eu vou, né, qual é o papel desse bem? Porque, vejam comigo, a gente está falando que o bem se manifesta no mundo, que ele é uma ideia, mas o que é o bem em si? Platão não vai nos dizer exatamente o que é o bem em si, mas ele vai criar uma metáfora para nos ajudar a entender.
Qual metáfora é essa? Claro, a caverna do Platão, por isso que eu botei essa imagenzinha aqui pra gente lembrar. Platão nos diz o seguinte, imaginem que tem uma caverna e aí tem algumas pessoas presas nessa caverna. Só que elas estão presas de costas, elas estão viradas para a parede. Ah, tá. Isso significa que a única coisa que elas veem são sombras. E elas acham que aquela sombra é o mundo real. Pois bem, um dia, um destes rapazes aí, ou moças, se solta, né? Consegue se libertar das amarras e sai da caverna. O que nos interessa aqui? No momento em que ele sai da caverna, ele vê o mundo real. Gente, ele vê o mundo perfeito, onde, enfim, os passarinhos cantam e as árvores florescem, aquela coisa. Só que, olha só, ele só consegue ver esse mundo real, ele só consegue sair daquela ignorância na qual ele estava. Por quê? Porque o sol permite que ele enxergue todas as coisas, percebe? Se tivesse de noite, ele não ia enxergar nada, né? Platão vai nos dizer isso. Genial, Platão. Realmente, Platão, se não tivesse o sol, a gente não ia enxergar. E aí o que ele nos diz? Que o bem equivale ao sol. Esse sol da metáfora da caverna do Platão, para ele, na verdade, é o próprio bem. A ideia de bem é a ideia suprema, é a ideia mais importante. É a ideia, gente, que cria e que orienta todas as outras. Todas as outras ideias, todas as outras ideias, elas vão ser orientadas pela ideia de bem. Então, todas as virtudes, todas as noções de justiça, de prudência, de coragem, assim por diante, vão ser, né, orientadas e criadas pelo bem. Essa é a ideia mais importante, ok? Certo. E como é que a gente descobre o bem, afinal de contas, né? Tá, tudo bem, isso aí é o bem, e aí como é que eu chego nele? Muito simples. Se o bem está no mundo das ideias, eu só posso chegar lá pela minha capacidade racional, tá? Porque ele está num plano das ideias. Logo, para compreender o bem, o que eu preciso? Eu preciso contemplar racionalmente a ideia de bem. Eu preciso pensar sobre isso, certo? E olha o que o Platão vai nos dizer. Isso inspirado nas ideias de Sócrates. Que se eu conheço a ideia de bem, eu posso agir bem. O que ele quer dizer com isso, né? Eu tenho como agir bem se eu não sei o que é o bem? Pensa, vamos supor, uma pessoa que quer fazer jardinagem, tá? Ai, acordei, quero fazer jardinagem. Eu consigo me tornar jardineiro se eu não sei antes o que é a jardinagem? Não dá. Eu preciso saber o que é jardinagem para virar jardineiro. Então é a mesma ideia, né? Eu preciso saber o que é o bem para poder agir bem. E aí, contemplando então essa ideia, eu consigo me tornar uma pessoa ética, ok? E o que o discípulo de Platão vai nos dizer sobre tudo isso? Nosso queridíssimo Aristóteles, que aparece muito na prova do Enem, muito, muito, muito. Aristóteles vai dizer o seguinte, tá, todo ser tem uma finalidade para a qual ele está destinada. Por exemplo, né? Qual é a finalidade de uma planta? Vamos supor que é fazer a fotossíntese, tá? Vamos supor aqui, a finalidade de uma planta é a fotossíntese. Muito bem. Quando a planta realiza a fotossíntese, ou seja, realiza a finalidade dela, ela passa a se encaminhar para a felicidade. O que eu quero dizer com isso? Para Aristóteles, a felicidade se encontra no momento em que a gente consegue realizar a nossa finalidade enquanto ser. Aí você diz, tá, Sora, e o que isso tem a ver com bem e com mal? Ai, eu te digo. Porque o Aristóteles vai nos dizer mais. A finalidade humana é a busca pela felicidade. A nossa finalidade enquanto ser no mundo é a felicidade. Só que cuidado, nem tudo é felicidade. Aristóteles vai dizer que tem gente, por exemplo, que busca a felicidade no enriquecimento, né? Busca no reconhecimento do outro, então faz todas aquelas poses, aquelas coisas para que os outros nos reconheçam. E ele vai dizer que tá, tudo bem, isso vai te trazer uma satisfação, mas isso tem um problema, porque isso não é a felicidade em si mesma.
por acaso, uma pessoa rica, gente, mas pensa rica, a riqueza dela é uma felicidade em si ou é um meio para atingir a felicidade? É um meio, né? Com a riqueza que ela vai adquirir coisas que vão fazer ela feliz. E aí é que está a questão por Aristóteles. O que nos interessa não são esses contentamentos que servem de meio para a felicidade. O que nos interessa é a felicidade, aquilo que é feliz em si. E o que é feliz em si, adivinha? O bem, fazer o bem. O comportamento virtuoso para o Aristóteles, que é aquele comportamento comedido, ele é o bem. E se ele é o bem, ele também é a nossa finalidade. Olha só, a finalidade humana, vamos retomar, é agir virtuosamente e, portanto, a finalidade humana é praticar o bem. Essa é a maior felicidade. Por isso que Aristóteles vai falar em sumo bem, o bem maior, o bem mais importante, certo? Então, muito bem. A nossa finalidade é buscar a felicidade se encontra na prática do bem. Tá, mas olha que cuidado, porque o Platão nos falou que a gente precisa fazer uma contemplação para entender, afinal de contas, o que é o bem, certo? Mas o Aristóteles vai dizer o seguinte, só tem um detalhe. A gente precisa sim da contemplação, eu preciso saber o que é o bem, o que são as virtudes, para poder realizar elas, sim. Mas tem um detalhe, não basta a contemplação, eu preciso agir virtuosamente. Não basta, porque o Platão pressupunha que conhecendo o bem, eu vou agir bem. E o Aristóteles vai dizer, gente, isso não tá dado, tá? Além de conhecer o bem, eu vou ter que praticar constantemente o bem. Então não adianta chegar no fim do ano, no Natal, e aí fazer uma doação e dizer, esse ano eu fui ótima, doei, lá no dia 24. Aristóteles vai parar para ti, e aí vocês conseguem visualizar Aristóteles parado, com a mão na cintura, te olhando, a madame agora acha que chegou no bem, né? Fez um negócio o ano inteiro e acha que tá ótimo. Não, presta atenção, tá? As virtudes para Aristóteles, e, inclusive, o exercício racional tem que ser práticas constantes. Tem que fazer o bem todo dia, não é só quando tá com vontade. Tudo bem? E aí, olha só, tem uma questão. Ele vai dizer que a ciência que estuda o bem é a política. A política é a ciência que estuda o bem. Afinal, a gente está falando do bem como uma virtude ética, né? E aí, como é que o bem vai aparecer na vida coletiva? Através da ideia de bem comum. O bem para Aristóteles não pode ser para um indivíduo em detrimento dos outros. Sabe, eu vou fazer o que é bom para mim e os outros que lutem. Não pode. O bem tem que ser sempre coletivo. Certo? Pois muito bem. E aí, passando a essa filosofia clássica, a gente começa a entrar num novo momento da história, que é o momento da filosofia cristã. Porque até aqui, muito bem, nós estamos numa perspectiva bem humana, né? E o que acontece é que essa perspectiva muito humana de Platão, de Aristóteles, vai ganhando uma ligação com o cristianismo a partir do século IV. E aí, nós temos nosso queridíssimo Agostinho de Hipona. Agostinho, né, o Santo Agostinho, é um dos pais da igreja, então lembra que ele faz parte da patrística, né? E ele vai escrever lá no século IV algumas questões sobre o bem. Porque olha o problemão que o cristianismo vai ter na mão, tá? Olha aqui comigo. O cristianismo vai nos dizer o seguinte, que o Deus é o grande criador de tudo, Deus criou tudo, e Deus é em si mesmo bondade. Então, sabe o bem? Pois é, o bem é Deus para o cristianismo, para essa filosofia cristã. Tá, além de Deus ser criador e ser o bem, Deus também é onipotente, onisciente e onipresente. E até aqui estava tudo bem. Só que vocês concordam comigo que existem coisas ruins no mundo? Alguém vai dizer, não, Sora, não existe. Claro que existe. Porque olha só,
a gente está falando de um contexto que sim, tem guerras acontecendo, que sim, tem pessoas passando fome. E como é que tem pecadores, enfim, né? Como a gente explica isso? Se Deus cria tudo, tem poder de fazer tudo, por que Deus deixa o mal acontecer? Essa é a grande questão. Essa é a bomba que cai no colo do cristianismo e que eles têm que resolver. E Agostinho vai resolver isso de uma maneira muito inteligente. Ele vai dizer o seguinte, tá? Ponto número 1. Deus não criou o mal. Ai, mas Deus criou tudo. Sim, Deus criou tudo, mas Deus não criou o mal. Aí vocês me dizem, Sora, isso não tá fazendo sentido. Tá sim. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que o mal não é uma coisa. O mal não existe. Mentira, é sério. O mal em si não existe. E por isso ele não foi criado por Deus, tá? O que existe, então, que explica a fome, a guerra e tal? Simples. O Agostinho vai nos dizer que essas atitudes erradas, eticamente imorais, elas, na verdade, são fruto de uma falta do bem. Não é que seja o mal atuando ali, é que simplesmente o bem não chegou, entendeu? Pensa um exemplo. O ladrão, né, quando ele rouba, ele tá sendo desonesto e mal? Não. Ele desonesto sim, mas ele não tá sendo mal. Ele tá simplesmente não sendo honesto o suficiente. Se ele fosse honesto o suficiente, não ia roubar. Como ele não tá sendo, ele rouba. Percebem a diferença? E isso nos ajuda a tirar de Deus a culpa das coisas ruins. Mas tem mais. Porque o Deus é onipotente. Então ele poderia, se quisesse, impedir que o mal acontecesse, mesmo que ele não crie o mal. Ele podia, né, obrigar as pessoas a agirem sempre de forma virtuosa. Por que isso não acontece? Por causa do livre-arbítrio. Agostinho e depois Tomás de Aquino vai seguir nessa linha também, vai dizer que o ser humano tem livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Isso significa que cabe ao ser humano decidir se ele vai fazer uma ação boa, mais próxima de Deus, ou se ele vai se afastar de Deus e se afastar daquilo que é bom. Certo? Olha como eles conseguem resolver esse problema e manter Deus como aquilo que é bom e criador de todas as coisas. Certo? Mas a gente vai ver que essa concepção cristã não vai ser aceita por todo mundo, não. Ela vai durar muito tempo, sim, tanto que ela começa aqui no século IV, mas até o fim da Idade Média, essas ideias vão ser, de certa maneira, aceitas. Só que quando a gente começa a entrar na modernidade, a filosofia começa a mudar. Olha só, quando a gente entra, principalmente no século XIX, nós estamos falando de um momento completamente diferente. Porque o século XIX é um contexto de racionalização, um contexto em que as pessoas elas já entendem muito mais a separação igreja e Estado, muitos já começam a se tornar algo próximo ao ateísmo. Então tem todo um outro contexto que é consequência inclusive do iluminismo, né? Tá. E um desses pensadores que vai surgir nesse contexto da modernidade é nosso queridíssimo Nietzsche. Nietzsche, que é um filósofo pessimista e tal, ele vai fazer uma crítica, na verdade, muito importante. Primeiro de tudo, ele escreve uma obra chamada Além do Bem e do Mal. Olha só, a gente tem falado, né? O bem é isso, o mal e tal, não sei o quê. E o Nietzsche vai escrever uma obra que diz que a gente tem que ir além do bem e do mal. Então ele já chega chutando o balde. Muito bem, mas qual é a crítica inicial que ele faz, tá? Ele vai dizer que até aquele momento os filósofos tinham se perguntado muito bem sobre o bem e sobre o mal e tal, só que eles cometeram um erro que para o Nietzsche era muito grave. Qual o erro? Eles já pressupunham, gente, que bem e mal existia. E existia dentro desses conceitos, como se fosse óbvio e autoevidente que ser justo, por exemplo, está ligado ao bem. Por que ser justo não está ligado ao mal? Por quê?
Na filosofia, a gente precisa fazer esse questionamento. Mesmo que a gente chegue à conclusão de que sim, a justiça faz parte do bem, a gente tem que se perguntar. O que acontece por Nietzsche, na visão do Nietzsche? Os filósofos não se perguntavam. Eles simplesmente assumiam que sim, ser justo é o bem, ser injusto é o mal. E seguir a vida. Ou seja, eles naturalizaram e universalizaram as ideias de bem e de mal. E daí o Nietzsche vai dizer, olha, não dá. A gente tem que dar um passinho atrás. Antes de perguntar o que constitui, enfim, o que eu tenho que fazer para fazer o bem, né? O que eu preciso para chegar no bem, eu preciso antes me perguntar o que é o bem. E aí, Nietzsche começa a outra parte da sua crítica, que é a crítica à moral cristã. Ele vai dizer o seguinte, tá? Bom, os valores morais, eles são criados socialmente, sim? Por exemplo, né? Cada sociedade vai ter a sua noção do que é correto, do que é errado, como a gente falou lá no início. Muito bem, se cada sociedade constrói os seus próprios valores, isso significa dizer que os valores da sociedade na qual o Nietzsche estava vivendo também foram construídos. E construídos por quem, Sora? Vocês vão me perguntar. Pelo cristianismo. A moral vigente na sociedade em que o Nietzsche vive é uma moral de tradição judaico-cristã. E ele vai dizer o seguinte, que essa é uma péssima moral, né? A gente sabe que o Nietzsche é um cara que tinha muitos problemas com o cristianismo. E ele vai dizer que o cristianismo gerou uma moral de escravos, uma moral de rebanho. Por quê? Porque o cristianismo associou a ideia de bem com tudo aquilo que é fraco, com aquele que é dominado, com aquele que é meio sem graça, né? Pense em quais são os valores que o cristianismo diz que são bons. O sofrimento é um valor positivo para o cristianismo, porque imita o sofrimento de Cristo. Viver só com o básico, do tipo comer um pão puro no almoço e uma sopinha d'água e sal de noite. Ou seja, o cristianismo valoriza coisas que o Nietzsche entende que gera uma moral de pessoas fracas. O cristianismo diz o quê? Se alguém te agride, dá outra face, né? Tipo a fase louca. E o Nietzsche vai dizer que isso, por exemplo, gera uma sociedade de pessoas que se deixam ser dominadas. E para eles isso é ótimo. Enquanto na moral cristã, o que é o mal? É exatamente o cara que é forte, que é dominador, que é expansivo, né? Se chega alguém, por exemplo, querendo mandar em tudo, né? Querendo se meter em tudo que tu tá fazendo, a gente já fica meio irritado. A gente já fica, né? Pessoa chata. Porque a gente entende que alguém que busca dominar é uma pessoa ruim. E quem construiu isso foi o próprio cristianismo. E o que o Nietzsche vai nos dizer? Que não dá mais. Nós precisamos de novos valores. Olha só, quando ele diz para ir além do bem e do mal, ele não está dizendo que não tem que ter bem e mal agora. Chega, acabou isso de ética, vamos viver como der vontade. Ele não está dizendo isso. Ele está simplesmente nos dizendo que nós precisamos de novos valores. E nós vamos substituir a noção de bem e mal por bom e ruim, bom e mal, tá? Tem uma diferença. Ele vai dizer o seguinte, o que é uma ação boa? Percebam que não é uma ação do bem, é uma ação boa. Tem uma outra ideia. Uma ação boa é aquela que nos permite desenvolver a nossa potência, o nosso potencial. Uma coisa boa, então, é essa que nos permite expandir, que nos permite criar e assim por diante. Enquanto uma coisa ruim é aquela que nos mantém aprisionados, que nos mantém reclusos, que nos mantém fechadinhos, certo? Olha o que ele vai nos dizer, que a dominação, que o cristianismo achava que era mal e tal, não é imoral. Não é. Inclusive, digo mais, a dominação é parte da natureza humana. Sendo parte da nossa natureza, tem como ser moralmente errada? Não. Olha que diferença, né? E aí vocês vão me perguntar, ai, Sora, tá bom, mas como eu vou saber de verdade se uma ação é boa ou ruim?
E ele vai dizer, muito simples. Tudo é muito simples pra gente, né? Muito simples. Olha só. Pensa, se tu tivesse que repetir essa ação pro resto da tua vida, pra sempre, tá? Se tivesse que repetir isso para sempre, te traria alegria, contentamento ou faria com que tu te sentisse mal, insatisfeito, né? Se eu tivesse que repetir tudo isso de novo, isso seria bom pra mim? Se for, ótimo, é isso, é uma ação boa. Se não for, se for uma coisa que eu pensar, ai, de novo, tá aí uma ação ruim, tá? Pois muito bem, até aqui a gente tem falado muito sobre o bem, né? A gente falou do bem Platão, Aristóteles, tal, não sei o quê. Só que tem alguns filósofos que vão se dedicar um pouquinho mais a pensar na outra parte, a pensar no mal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? O primeiro a pensar na questão do mal com mais profundidade vai ser um rapazinho chamado Immanuel Kant. Kant eu sei que vocês também falaram sobre ele naquela aula do utilitarismo, vocês falaram sobre a ética kantiana, né? E não é dela que a gente vai falar agora. Por quê? Kant vai dizer que sim, nós temos a criação de leis morais, que são universais, que são objetivas, tal e tal. Agora, o que nós vamos nos perguntar aqui, tá? O que acontece quando alguém não cumpre a lei moral? Porque o Kant diz que a lei moral existe e que todo mundo, por sua capacidade racional, consegue descobrir que, bom, matar alguém é errado, né? Surpresa! Todo mundo consegue saber isso. Agora, o que faz com que alguém, mesmo sabendo disso, mate outra pessoa? Olha só, o Kant vai nos dizer o seguinte, presta atenção. O bem para ele significa seguir a lei moral. Fazer o bem é simplesmente seguir a lei moral. Ótimo, tranquilo. Se o bem é seguir a lei, o que é o mal? É não seguir a lei moral. Quando eu não sigo essa lei que foi criada, né? E que tem um valor universal, eu estou caindo nesse campo daquilo que é mal. E aí, pra gente entender o que ele está falando, tá? Olha, acompanha comigo. Kant vai dizer que nós, seres humanos, nós temos uma propensão inata ao mal. Isso significa duas coisinhas, tá? Primeiro, uma propensão significa que existe uma tendência, só que ela não é obrigatória, percebe? Ele não está dizendo que nós somos maus e é isso. Não, ele está dizendo que a gente tem uma propensão ao mal. Porque ele vai dizer que o ser humano é ambicioso, é ganancioso. O ser humano, sim, ele é movido muitas vezes pelos seus impulsos, né? Pela busca dos prazeres e tal. Então, ok, nós temos essa propensão a agir dessa maneira. Ponto número 2, isso é inato. Isso significa que não importa se tu é Gandhi ou seja lá quem for, essa propensão existe, tá? Não quer dizer que tu vai cair nela, mas ela tá ali, ok? Ok. Isso se contrapõe em nós, a disposição originária ao bem. Então, embora exista essa propensão a fazer o mal, também existe uma disposição originária no ser humano de fazer o bem, ou seja, de cumprir a lei moral. As pessoas querem cumprir a lei moral. Elas querem, tipo, não matar outras, sabe? Muito bem. Aí vocês vão me dizer, Sora, mas isso não tá fazendo sentido, porque elas são coisas contraditórias. Sim, só que qual é o problema? Kant não diz que elas estão em pé de igualdade. Kant vai nos dizer que muitas vezes isso aqui, a propensão inata ao mal, pesa mais no ser humano. Inclusive é por isso que a gente precisa de uma lei moral, tá? Para nos controlar, porque se não existe a lei moral, isso aqui pesa mais. Tá, muito bem. Mas isso significa que muitas vezes nós temos uma propensão e caímos nessa propensão de não cumprir a lei moral. Isso significa dizer que eu não sou responsável, então, do tipo, eu não cumpri a lei moral, matei alguém, mas
é da minha natureza, né, pessoal? O que eu vou fazer? Não. Kant vai dizer boa tentativa, mas não. Olha só, se é simplesmente uma propensão, uma probabilidade, vamos dizer assim, isso significa que tu tem sim a possibilidade de não fazer, ou seja, de cumprir a lei moral. Existe essa possibilidade. Então, quando eu escolho não cumprir a lei moral, responsabilidade minha, ok? Muito bem. E aí, o que ele vai nos dizer? Que esse mal aqui é o que ele chama de mal radical. Preste atenção, tá? Quando a gente descumpre a lei moral, estamos cometendo o que Kant chamou de mal radical. O que é o mal radical, tá? Ele vai ter vários níveis. O primeiro nível desse mal, desse descumprimento da lei, é a fragilidade. Descumprir a lei moral porque eu fui fraco. Em que sentido? Eu conheço a lei, mas eu não fui capaz de cumprir ela. Estou falando sempre da lei moral, tá? Não da lei jurídica. Exemplo, um mentiroso patológico. Mentiroso patológico sabe que mentir é errado, é feio e chato, mas tem uma coisa que impede ele de cumprir. Ele quer cumprir essa lei moral, ele quer ser honesto, mas não consegue. Ele está nesse grau do mal no estágio da fragilidade. Pois muito bem, seguimos adiante. O mal seguinte é uma situação um pouco mais delicada, porque é quando eu conheço a lei, eu sei a lei moral, mas eu acho que ela não é o suficiente para me convencer. Acho que não foi o suficiente. Por exemplo, se eu digo, né, que é moralmente correto e legal redistribuir renda, talvez tenha alguém que diga, mas eu não acho, não. Talvez para mim um valor diferente seja o valor da meritocracia, distribui conforme o mérito. E aí, ou seja, a lei moral em si mesmo, tipo, tá, eu sei que ela existe, ok, entendi, mas eu não acho que ela é suficiente para me convencer, não. Às vezes, o que é necessário nesse estágio? A lei jurídica, que daí vai te obrigar, além da lei moral, nós temos uma outra coisa que vai te obrigar a fazer isso. Certo? E aí nós temos o último estágio, que é o estágio mais importante, porque ele é o mal radical por excelência, que é o estágio da corrupção. É quando eu conheço a lei moral, tá? Eu posso cumprir ela, eu tenho total condição de cumprir ela, só que eu tenho algum outro motivo que para mim pesa mais, e por isso eu não cumpro a lei moral. A própria corrupção, né, que a gente fala, uma corrupção de verbas públicas, entra nesse exemplo, que é, o que acontece? Eu sei que desviar dinheiro público é errado, mas eu queria comprar um jatinho novo, né? E aí, jatinho, dinheiro público, jatinho, né? Olha só, eu botei uma necessidade minha particular à frente da lei moral. Eu inverti a ordem. Qual é a ordem certa? Lei moral, depois as minhas vontades. E eu inverto isso. Esse é o mal radical por excelência, é o pior dos males, tá? E por que radical, né, gente? Radical na ideia de que está na raiz. Porque ele é inato, então ele está realmente na raiz do ser humano. 2, porque ele vai ferir todas as máximas do imperativo categórico que vocês viram. Ou seja, fere todas as máximas da lei moral kantiana. E aí, por isso, ele é um mal profundo, é um mal radical. Certo? Pois muito bem. Daí que a gente vai fazer a pergunta, né? Aliás, vamos nos questionar. Tá, significa que quando eu cometo mal, eu estou fazendo por um motivo. Porque eu acho que os meus interesses são mais importantes, ou porque eu não consegui, enfim, tem uma razão de ser. Então é possível que exista alguém que faça o mal só pelo mal, só porque sim. Ah, por que tu fez isso? Ah, porque eu quis. Pensa, por exemplo, no Coringa, né, o personagem aquele do Batman, dos filmes anteriores, que ele fazia as coisas porque queria ver o caos acontecer. Ele ia ganhar alguma coisa com aquilo? Não ia, mas ele queria ver o caos. Ou seja, alguém que faz o mal porque faz o mal. E ponto.
Kant vai nos dizer que não é possível, olha só, não é possível alguém fazer o mal simplesmente porque quer fazer o mal. Por quê? Todos nós queremos fazer o bem. Pode ser que a gente não faça, mas a gente quer fazer, né? Pode ser que às vezes outros motivos pesem mais, mas isso não quer dizer que eu não queira cumprir a lei moral. Então, para o Kant, alguém que faz o mal pelo mal seria um ente diabólico. Não dá. E aí vem uma questão. Olha só. Por quê? Depois de Kant, surgiu uma coisa que são os regimes totalitários na Europa. Exemplo, o nazifascismo. Hannah Arendt vai ser uma filósofa que vai justamente pensar sobre os regimes fascistas. E ela vai, no início, enfim, das suas reflexões, ela acompanha o julgamento de um dos oficiais nazistas chamado Eichmann. Ele é encontrado, ele é levado para Jerusalém para ser julgado e a Hannah Arendt acompanha o julgamento. E a Hannah Arendt vai se dar conta do seguinte: Eichmann não tinha motivo para participar do Holocausto. Ele foi, gente, um dos principais responsáveis pelo genocídio judeu. Mas ele não tinha motivo para isso. No sentido, Eichmann não era antissemita. Mentira, Sora era assim. Não era. Ele não era. Em vários momentos do julgamento, ele vai dizendo: eu não tinha nada contra os judeus. E não tinha, ele convivia e tal. Inclusive, alguns judeus achavam que era melhor tratar com ele do que com outros nazistas e tal. Então, o que explica isso? Uma pessoa que não tinha motivo para fazer o mal, para ferir a lei moral, e que mesmo assim foi responsável por 6 milhões de mortos só entre judeus. Hannah Arendt vai nos dizer o seguinte: não existe mal banal. Não existe um mal radical. Esse mal radical que o Kant está falando não existe. Hannah Arendt vai nos dizer que o que aconteceu ali é o mal banal. Presta atenção nesse conceito, tá? É aí que ela vai trabalhar a ideia de banalidade do mal. O que aconteceu no regime totalitário, especialmente no caso nazista que ela está observando? O mal, ele se tornou uma coisa naturalizada. Através da racionalização e burocratização da morte, Pensa comigo, a morte dos judeus foi quase que um efeito industrial. Matar mais em menos tempo. Olha isso, Essa questão foi racionalizada, naturalizada, a tal ponto de que a morte desses judeus era absolutamente banal. E digo mais, ela vai falar que o próprio Eichmann era um cara absolutamente banal. Eichmann não era um monstro, não era um gênio do crime, inclusive ele era a pessoa mais comum que a gente pode encontrar. Comum, tá? Mediano. Não era bom em nada, não se destacou em nada, não era um cara que tinha um profundo ódio por ninguém. Ele era aquele cara completamente comum. Um cara que poderia ter na família de qualquer um de nós. E por que isso é importante? Porque algumas pessoas vão entender esse conceito da Hannah Arendt como uma passação de pano para o nazismo. Do tipo, se ele não era um monstro, então não precisa condenar ele. Pelo contrário, não. Hannah Arendt sim diz que ele tem responsabilidade sobre o que ele fez. A questão toda é que ela nos dá um alerta. Não está dizendo que o fato dele ser comum e não ser um gênio do crime significa que ele não deva ser culpado. O que ela está nos dizendo é que, pela característica do mal banal, gente, qualquer um poderia ter feito o mesmo. Qualquer um, em qualquer sociedade, nós temos a possibilidade de ascensão do nazifascismo. O que ela está nos dizendo é que é preciso cuidado, porque esse mal banal, exatamente por ser superficial, ele se espalha com muita facilidade. Então, isso é muito importante num contexto atual, por exemplo, de ascensão da alt-right nos Estados Unidos, a retomada de atividades da Ku Klux Klan, partidos de orientação neonazista, como a Aurora Dourada, ou partidos na Ucrânia de orientação neonazista. Então, a gente vive um momento, por exemplo, de ascensão desses regimes totalitários.
e que dialogam completamente, lá fui eu passar de novo, dialogam completamente com o que a Hannah Arendt está nos dizendo sobre o mal banal. Porque esse mal, ele é banalizado, não precisa nenhum gênio do crime, qualquer um pode cair nisso. E aí, pra gente encerrar, ela vai dizer o seguinte: apenas o bem é radical, é profundo, exige esforço para fazer o bem. Então, o bem sim é radical, o mal não. O mal é banal. Certo, gente? Então, olha só, pra gente encaminhar aqui, só para vocês observarem, tá? Em 2017 caiu exatamente uma questão sobre o que a gente está conversando, como um exemplo para vocês, pegando a ética de Aristóteles, onde ele vai falar aqui sobre o sumo bem. Eu não vou ler todo o enunciado, mas vocês conseguem encontrar isso tranquilamente na internet, mas é só para vocês perceberem que sim, que vai cair na prova. Essa aqui, por exemplo, em especial, está nos perguntando sobre a questão da política. O gabarito dessa questão, que pergunta sobre a noção, né, de sumo bem para o Aristóteles na relação com a polis, é de que a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Por quê? Porque é a política que vai pensar sobre o sumo bem, como a gente conversou ali no início. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham ficado sem dúvidas, qualquer coisa vocês falem. Um bom início de ano para vocês, né? Que dê tudo certo, que vocês agora tenham muita energia para ir até o final desse mês prontíssimos para arrasarem no Enem. E não esqueçam que esse é um tema que cai praticamente todos os anos, então vale a pena dar uma revisada, tá bom? Um beijo e até o próximo!